A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe esse dia. Crie agora um espírito de animação, abra um lugar para o Espírito Santo operar na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, também Deus abençoe a sua família, meu querido, minha querida, minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus. Tenho algo da parte de Deus, mais uma manhã com Deus, A importância, irmão, de nós estarmos com Deus, ligados com Deus, conectado com Deus. Deus é o centro das nossas vidas, Deus tem que ser o centro das nossas vontades. Nós temos que permitir que as nossas três faculdades, a intelectual, a emocional e a faculdade das nossas vontades, possam ser regeneradas pelo Senhor, pela sua palavra, Vamos nessa manhã com Deus. Eu tenho uma rápida reflexão. Queridos, eu vou apertar mais o cerco, vamos pregar mais sobre libertação, para que o Senhor venha nos libertar de toda opressão, do nosso inimigo. A palavra de Deus diz que as nossas lutas, elas não são contra a carne, não são contra o espírito, não são contra sangue, mas são contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade maligna desse século presente. Vamos vencer, em Cristo somos mais do que vencedores. Querido, minha querida, vamos estar dentro. Hoje eu quero trazer uma reflexão, meus amados, como base, eu quero usar a palavra que está em Colossenses, o capítulo de número 3, Colossenses capítulo 3, versículo de número 16, para nós termos como base, que diz assim: você que tem a sua Bíblia em casa, pega ela, traga ela, abra ela, vamos meditar na palavra de Deus. O que liberta é a palavra, irmãos, não tem outra coisa que liberta, é a palavra de Deus. Então vamos estar em Colossenses capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Amém? Vamos dizer aqui, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Vamos orar, irmãos? Pai, eu te apresento, Seu Deus, meu Pai, neste momento, Seu Deus, meu Pai, esta pessoa. Eu te apresento também, Seu Deus, meu Pai, esta vida, este lugar, Seu Deus, meu Pai. Meu Deus, essa pessoa que se encontra, Seu Deus, meu Pai, com essa alma trancafiada, amargurada, Seu Deus, meu Pai, presa, aprisionada. Meu Deus, meu Pai, Tu és o nosso libertador. Visita, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, trazendo, Seu Deus, meu Pai, esperança, vida, renova, Seu Deus, as nossas forças, cria em nós, meu Deus, meu Pai, um espírito reto. Nós te pedimos, a Tua palavra diz que o que nós ligarmos aqui nessa terra será ligado no céu, e eu creio, Senhor Deus, desce, meu Pai, sobre este lugar, meu Deus, meu Pai, uma energia, Senhor Deus, positiva, quebrando cadeias, meu Pai, do mundo espiritual, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Quebra cadeias também no mundo físico, meu Deus, meu Pai, e o nome do Senhor Ele seja glorificado. Aos que se encontram enfermos sejam libertos, meu Pai, de suas prisões, de suas enfermidades. Aos que se encontram, meu Pai, oprimidos, cativos, depressivos, meu Pai, sejam libertos pelo poder da Tua palavra. Seu Deus, meu Pai, traz, meu Pai, uma direção, meu Deus, para as nossas vidas. Traz também, Seu Deus, meu Pai, um rumo profético, Seu Deus, para as nossas vidas, transformando, Seu Deus, meu Pai, no nome do Senhor, meu Deus, Ele possa ser glorificado, exaltado, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Carta de Paulo à igreja de Colossenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Eu usei este versículo como base porque, na verdade, tem muito a ver com aquilo que nós vamos trazer nesta manhã com Deus.
Paulo está dizendo à igreja de Colossenses, ele está trazendo a exortação à santidade e ao amor fraternal. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Que a palavra de Cristo cresça em nós de uma maneira. Que a palavra de Deus ela possa habitar dentro de nós em toda a sabedoria, ensinando-nos, admoestando-nos uns aos outros. Somente a palavra de Deus ela pode trazer no indivíduo a transformação. Somente a palavra de Deus ela pode trazer a libertação para as nossas vidas. Precisamos ser libertos, e só existe uma maneira de nós sermos libertos: se nós entrarmos pelo caminho da palavra de Deus. A palavra de Deus ela pode quebrar cadeias nas nossas vidas que muitas vezes nos impede de ter um relacionamento com Deus. Eu citei nesta manhã sobre o espinho da carne que Paulo tinha. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho da carne. E tem muitas pessoas que não sabem qual era o espinho da carne que Paulo tinha. Mas Paulo ele deixa bem claro quando ele tem um diálogo com Deus. A Bíblia diz que Paulo ele orou 3 vezes a Deus. Ele orou uma vez e Deus não dizia nada. Ele orou 2 vezes e Deus não disse nada. Na 3ª vez Deus responde a Paulo. Paulo referia-se a Deus pelo espinho da carne que estava sobre a vida dele. E Deus olha para Paulo e fala: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Talvez você esteja esperando outra coisa da parte de Deus, e Deus só quer liberar a sua graça na sua vida. O problema é que nós queremos que Deus faça isso, faça aquilo e aquilo, que Deus tire as lutas, tire as atribulações, tire as adversidades das nossas vidas, mas nós não queremos que Deus nos transforme primeiro. Paulo chega para Deus apresentando o seu espinho da carne, e Deus olha para Paulo e fala: Paulo, a minha graça te basta? A minha graça te basta? Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Paulo diz que sendo assim, aí ele mostra qual era o espinho da carne que ele tinha, dizendo: sendo assim, eu me alegrarei nas minhas fraquezas, nas minhas lutas, aí, ó, nas minhas adversidades, nas minhas tribulações, nas minhas perseguições. Paulo estava relatando a Deus as adversidades que ele estava passando, as tribulações, as lutas, as perseguições, as ações contrárias que vinham contra ele. Paulo era martirizado, perseguido, maltratado, humilhado, e ele queria que Deus tirasse isso da vida dele. Seria muito simples da parte de Deus chegar e tirar tudo isso que você está pedindo, mas Deus ele quer mostrar nesta manhã com Deus que Ele vai deixar tudo isso daí, porque Ele vai te fortalecer em meio às suas lutas, em meio às adversidades, em meio às perseguições, em meio às calúnias, em meio às injúrias. Porque Ele disse para Paulo: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Paulo entendeu que, sendo assim, quando ele estiver fraco, ele estará forte. Deus não vai tirar a luta de ninguém. Deus não vai tirar as adversidades de ninguém. Elas fazem notórias nas nossas vidas. As adversidades sempre surgiram desde o princípio, e Deus nunca tirou da vida de ninguém. Por que Deus vai tirar da tua vida hoje? Está na hora de nós enxergarmos as coisas de um outro ângulo.
se quer vivermos uma vida plena com Deus. Jesus chegou para os discípulos e disse: olha, vocês terão muitas aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci. Ele está deixando claro, ele venceu. Nós só vencemos se nós estivermos nele. Deus não vai deixar você isento de passar por isso. Deus não vai deixar isento. Vai chegar horas que haverá um dedo que vai estar cutucando a tua ferida. E você vai passar pelo sentimento da dor. Você vai passar pelo sentimento de desprezo. As pessoas vão olhar nos seus olhos e vão dizer aquilo que você não quer ouvir. É necessário que nós ouvimos, irmãos. É necessário que nós passamos por isso. Ele passou por nós. Ele passou por isso por nós. Seria muito bonito da nossa parte nós não passarmos. E Jesus disse: eis que no mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu. Se nós estivermos em Cristo nessa vida, somos mais do que vencedores. O espinho da carne sempre vai estar em nós. Deus não tirou o espinho na vida de Paulo, por que vai tirar da sua? Deus não tirou o espinho na vida de Paulo, por que vai tirar da minha? Está na hora de nós termos uma noção das perseguições presentes. Efésios 6:10 diz que não temos que lutar contra a carne e nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades, hostes espirituais da maldade maligna deste século. Eu não tenho que enxergar você como um adversário. Eu tenho que olhar para você e enxergar que aquilo que está de redor, se nós darmos legalidade, ele vai entrar, ele vai roubar, ele vai matar e vai destruir. Lembra daquela passagem de Senaqueribe? Lembra quantas vezes Deus permitiu que Israel fosse saqueado, fosse martirizada? Quantas nações na terra, quantos homens e mulheres de Deus permitiu que passasse por isso e passasse por aquilo? Meus queridos, nós temos vivido nessa vida muitas opressões. Há muitas pessoas precisando de uma palavra de libertação sendo proclamada sobre as suas vidas. É o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio para confrontar o sistema. Queira o sistema, queira não queira. A palavra de Deus, ela é poder de Deus na vida do indivíduo, se ele crer. Efésios 6:10, eu repito, ela é amargura, ela é poder. Nós somos um soldado. A Bíblia nos compara com um soldado nessa caminhada. E todo soldado, ele precisa de armadura. Todo soldado precisa da sua espada, precisa das suas armas, precisa da sua cobertura. Soldado que vai para a guerra sem armas, provavelmente será abatido. A palavra de Deus, ela é poderosa para quebrar qualquer empecilho e destruir todas as cadeias e bloqueios espirituais que tenham sido levantados pelo diabo para oprimir as nossas vidas. Ela é poder de Deus. Ela é tão poder que a palavra de Deus diz que passará céus e terra, mas esta palavra não passará. Desde os impérios, a palavra de Deus, ela foi perseguida e até hoje ela está firmada em um só objetivo: em libertar os cativos, oprimidos e curar os enfermos, em perdoar o ano aceitável a vida da vingança do nosso Deus. Lucas 10:16
19, Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade. Está na hora de nós entrarmos pelo caminho dessa palavra. Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em cobras, escorpiões, serpentes do mal, e ainda vos se beber algo envenenado, nada nenhum dano farás. Lembra quando Paulo foi pegar os gravetos ali no meio daquele, e uma víbora picou Paulo no braço, nas mãos? O veneno daquela víbora mortal estava nos vasos sanguíneos de Paulo. Mas Paulo não morreu. Jesus diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em cobras, escorpiões, serpentes, quebrar os grilhões, derrubar as fortalezas do mal. Olha aí, ó. É só isso que nós precisamos buscar nessa vida com Deus: o poder e a autoridade. Isaías 61, versículo 1 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação de treva aos prisioneiros. Se isso não está acontecendo, ou por que razão isso não está acontecendo em nós, que tem alguma coisa de errada conosco. Porque eu não tenho que viver oprimido pelo sistema, eu tenho que me libertar do sistema que me oprime. Eu tenho autoridade de levantar as mãos e repreender o maligno da minha vida. Eu tenho autoridade de levantar as mãos sobre os que estão doentes, enfermos, e pelo poder de Deus eles serem curados. Eu tenho autoridade de quebrar as amarras que estão sobre a minha vida. Eu tenho autoridade, porque o Senhor me concedeu ela. Não tem cabimento porque tantos cristãos se permitem viver em tanta opressão e cativeiro. Não tem cabimento. Tem alguma coisa errada. A culpa não está em fulano, não está em Beltrano, não está em Ciclano. A culpa não está no silêncio de Deus. A culpa está em mim. Eu. A maior prova disso, quando Davi caiu, pecou, e ele orou a Deus: Senhor, tire tudo que está sobre a minha vida, só não tire de mim a presença do teu Espírito. Está dizendo tudo. Tem que sair tudo que não procede de Deus. Agora, fulano tem que tirar de mim, ciclano tem que tirar de mim, pastor tem que tirar de mim. Eu tenho que me livrar das amarras de Satanás. A palavra de Deus tem poder para libertar a nossa alma de qual seja for a cadeia. Se cremos nela e seguimos os seus princípios, dia após dia seremos cada vez mais livres. Agora eu te pergunto: você tem dado lugar para essa palavra? É muito simples nós entendemos. A partir do momento que eu recebo essa palavra e eu recebo ela como uma afronta, eu não quero libertação para a minha vida. A partir do momento que eu ouço essa palavra e eu recebo ela para eu ser transformado, é sinal que eu quero ser liberto das amarras do diabo. Uma das armas muito importantes para a nossa libertação, uma das armas é a oração. Filipenses capítulo 1, versículo de número 19, está dizendo: porque sei
ressaltará em salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Vamos repetir? Filipenses capítulo 1, versículo 19, Paulo está dizendo: porque eu sei que disso me ressaltará em salvação, pela minha oração e pelo socorro do Espírito Santo de Jesus. A palavra de libertação deve ser fortalecida ou sustentada pela prática da oração. A palavra está aqui, está sendo liberada. Você só vai tomar ela como sustentabilidade na sua vida quando você passar a orar a Deus. Senhor, tire isso. Senhor, tire aquilo. Tira tudo. Olha para Davi, eu vou dizer de novo. Davi mandou tirar tudo: reinado, poder, autoridade, dinheiro, tudo. Mas ele só pediu a Deus uma coisa: só deixa só o teu espírito, mas você pode tirar tudo. Você não tem essa coragem de uma oração com Deus falar: arranca tudo que eu tenho, me reduz ao pó, me leva até onde o Senhor quiser, só não tire a tua presença na minha vida. Você não tem essa coragem? Eu desafio você nessa manhã com Deus a tomar uma atitude dessa. Não para fazer a minha vontade, para fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo estava preso, fisicamente preso, mas acreditava que as orações da igreja associadas ao poder de Deus podia tirá-lo de lá. Estava preso na cadeia, fisicamente, nós estamos falando. São prisões que nos prendem diante dos nossos olhos. Eu estou vendo, eu estou fazendo, porque eu estou querendo. A palavra de Deus diz que os olhos são a candeia do corpo. Se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. A Bíblia diz que a língua ela é um pequeno membro que tem um poder de persuasão que conduz o corpo da pessoa para tudo quanto é lado e leva a alma também tanto para o céu como para o inferno. Ela libera palavras de construir sonhos e também libera palavras de destruir sonhos. Quer um outro exemplo? Pedro estava preso, trancafiado numa cadeia, e no outro dia ele ia ser sentenciado à morte. A Bíblia diz que a igreja fazia menção de Pedro através de oração. E sabe quem ressaltou isso? O anjo do Senhor foi lá na cadeia. Lá na cadeia onde estava Pedro, e pegou Pedro com as mãos e falou: Pedro, calça a sandália. Pedro, pega a sua capa. Pedro, sabe o que quer dizer isso? O poder da oração. O que vai alimentar a palavra de Deus na minha vida é a oração que eu estou praticando com Deus. Salmo 34 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantados e salvos, contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todos, de todas. Não é Ciclano, Beltrano, Fulano que nos livra, é o Senhor que nos livra de todas. Eu sempre digo que
tem duas orações que Deus não rejeita. A primeira, a oração de um justo. Tiago diz que a oração de um justo contém muitos em seus efeitos. Segunda oração é a que eu acabei de ler do Salmo 34. A oração de um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. Salmo 147, versículo de número 3 diz: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. O Espírito Santo pode restaurar as almas mais feridas que existem. Através do quê? Do poder da oração. Eu fico perguntando comigo, crentes que vivem uma vida comendo pão de dores, crentes que vivem uma vida de opressão e conhece a palavra de Deus, sabe que é pelo caminho da palavra, sabe que a palavra é espada, sabe que a palavra é escudo, sabe que a palavra é armadura, sabe? A presença de Deus é restauradora à medida que desenvolvemos relacionamentos com Ele. O que diz lá em João 8,32? Você não sabe o que está escrito em João 8,32? Está na hora de você abrir a palavra de Deus, irmão. Está na hora de você abrir essa palavra aqui, ó, e não fazer apenas dela um livro como qualquer um, mas fazer dela uma fonte de água viva que jorra. Lembra quando Jesus falou para aquela samaritana no poço de Jacó? Mulher, se você conhecesse a água que eu tenho para te dar, e se bebesse dela, ela faria em você fonte de águas vivas. Você está entendendo? Vou simplificar para você. Essa opressão que está dentro de você aqui, tem vezes que você faz assim, ó. Essa dor que está no seu peito, esse jugo que está sobre as suas costas, se você trouxesse essa água, se você conhecesse essa fonte verdadeiramente e trouxesse essa fonte para dentro de você, ela restauraria, jorraria para fora, fonte de água viva. É o poder de Deus libertando o indivíduo de dentro para fora, não é de fora para dentro. A palavra de Deus, ela liberta de dentro para fora. Se você vomita ela toda vez, ela nunca vai sustentar você. Volta para João 8,32. Se conheceres a verdade vos libertará. Se conheceres a verdade. O Novo Testamento, ele está sempre voltado: se você, se quiser, se deixar, se você quiser, se a escolha é tua. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se não negar, meu irmão, se não negar minhas vontades, se não negar minha maneira, se não negar minha cobiça, as minhas vaidades, se eu começar a tirar, está na hora de eu pegar uma caixa. Eu nem digo mais uma caixa, pega logo um cesto e começar a tirar. Corre o risco de transbordar. Porque nós só queremos trazer, mas não queremos se esvaziar. Davi, para derrubar Golias, se esvaziou. Ele desceu do ribeiro, vazio, se esvaziando, e subiu cheio das pedrinhas, cheio da ousadia, cheio da coragem, né? Sem o Espírito Santo de Deus você não vai a lugar nenhum.
Davi subiu cheio do Espírito Santo de Deus. Ele olhou nos olhos do gigante e disse: quem é esse circunciso? Quem é esse circunciso? Só derruba circunciso quem é incircuncidado pela palavra de Deus. Para terminar, em João 8,36 diz: se o Filho do Homem nos libertar, está escrito lá assim, ó, verdadeiramente seremos, olha o termo que está sendo usado de novo, seremos. Se ele disse, o Filho, ele primeiro afirma, o Filho do Homem vos libertar, é sinal que Jesus liberta. Se eu dar crédito a isso, serei está condicionado a um verbo que ainda vai acontecer, não está no verbo presente. Se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente, afirmação, seremos lá na frente, livre. Amém? Recebe essa mensagem? Para tudo isso acontecer, tem que se cumprir o que eu li de imediato. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando e molestando uns aos outros. Para tudo isso acontecer, para haver libertação da minha vida, irmão, irmãs, para ocorrer transformação da minha vida, para eu alcançar níveis espiritualmente falando com Deus, eu tenho que ser liberto por essa palavra. Você não vai alcançar a libertação através só da oração. Você não vai alcançar a libertação através dos seus jejuns, da sua consagração. Você vai alcançar a libertação através da palavra de Deus. A arma está aqui, ó, do cristão. A Bíblia diz que ela é uma espada e corta dos dois lados. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Nesta manhã com Deus, recebe a libertação em nome de Jesus. Nós vamos abrir um propósito de libertação. Será pregado mais libertação. Vamos confrontar o sistema. Em nome de Deus, Ele vai ser glorificado. Haverá muitas libertações. Muita libertação. Compartilhe essa mensagem. Clica no sininho. Você deve conhecer alguém que está precisando de ouvir uma mensagem dessa. Você pode estar de uma forma abençoando essa pessoa, levando essa mensagem ao coração dessa pessoa. Você vai estar abençoando uma pessoa. Talvez essa pessoa precise ser liberta, ser salva. Talvez os dias dela estão curtos nessa terra, e antes que ela morra, você está levando uma palavra que vai trazer vida eterna. Pessoas que estão presas a julgos, pessoas que têm vida de oração e você sabe, pessoas que dizem ser usadas por Deus, mas não foram libertos pela palavra de Deus. Está cheio de pessoas, eu convivo com pessoas, irmãos, pessoas que me procuram até através dos canais sociais, pelo telefone, que dizem que é um instrumento de Deus ser usado. Diz que Deus usa em arrebatamento, diz que Deus usa em profecia, diz que Deus usa naquilo e naquilo, e não são libertos pela palavra. Porque a libertação ocorre de dentro para fora. Eu não vou me libertar de fora para dentro, eu vou ser liberto de dentro para fora. Quando eu sou liberto pela palavra, eu tenho bons costumes, bons modos, eu tenho uma boa verbalização, eu tenho um bom sentido, bons ouvidos, eu tenho o que mais? Eu tenho uma conduta, eu tenho conduta em se relacionar com as pessoas, de interagir com as pessoas, de convencer as pessoas. Eu disse aqui em Isaías 61, para que o Senhor nos ungiu. Eu tenho todos esses requisitos, eu me visto bem perante aos olhos de Deus. Você está entendendo? Então a pessoa que se diz ser usada por Deus e não tem isso, ela não é liberta. Porque libertação não é sapatear,
Libertação não é rodear que nem peão. Libertação não é dar rajadas de línguas estranhas. Libertação não é só querer louvar a Deus. Tem pessoas, para entender o que eu estou dizendo, que quando entra na igreja para louvar a Deus, faz aquele negócio todo. Mas quando vê um demônio se materializado, manifestado, ele sai correndo. Agora, me diga se não tem um equívoco aí. Pastor, mas Deus me chamou só para ser levita. Não, você não tem noção do que eram os levitas na Bíblia. Um detalhe, levita caminhava pelo caminho da obediência. Aí a pessoa, se diz ser usada, entende comigo. Ela diz que quando louva, o fogo desce, acontece isso, acontece aquilo. Poxa, que adoração é essa? Que quando o demônio se manifesta, não tem poder para expulsar o demônio. Que pessoa é essa que dá rajadas de língua estranha? E quando o demônio se materializa, sai correndo do demônio. O que está acontecendo com esses cristãos hoje em dia? Dizem ser, eu fico olhando aí nas redes sociais, vídeo disso, as pessoas louvando a Deus, pulando, sapateando, mulheres louvando a Deus com a boca toda pintada, com as pernas do lado de fora, braços, roupas que parecem uma atriz de Hollywood, e a demonstrar o cenário ali é como se tivesse acontecendo ali uma libertação em massa. Que libertação é essa? Que o indivíduo que não foi liberto ainda. A maior prova disso é só manifestar um demônio numa igreja. Uma vez eu estava dirigindo uma igreja, quando eu era pastor ali da Deus e Amor, e naquele dia a igreja estava cheia e era um culto de libertação. Eu lembro que eu estava ministrando a palavra ali, e de repente uma pessoa, o demônio materializou naquela pessoa ali. E aquele demônio pegava e falava assim: eu não estou sozinho não. Foi quando eu entendi que tinha mais demônios que estavam naquele recinto, estavam em oculto. E eu cheguei na cara daquela pessoa, daquele demônio, e eu disse assim para ele: eu quero que você faça o seguinte aqui. Você vai tocar nas cabeças que tem aqui. E aonde estiver um demônio no oculto, ele vai se materializar pelo poder de Cristo. Queridos, isso aqui é só um resumo para você entender. A igreja estava cheia, tinha mais ou menos 110, 120 pessoas. Era culto de libertação. Culto de libertação desses ministérios fazia lotar. Aquele demônio estava tocando nas cabeças. Eu lembro que naquele dia materializou ali mais de 10 pessoas possessas de demônio. Demônios que estavam ocultos. Você está entendendo? E aqueles demônios ali foram queimados pelo poder de Deus, que as pessoas foram libertas. Agora me diga uma coisa: você louva a Deus que faz fogo descer do céu, sapateia, pula, faz acontecer, faz até o chão tremer. E quando se materializa o demônio, você não expulsa, você sai correndo. Quando o demônio materializa dentro da sua casa, no meio da sua família, você sai correndo, batendo na porta do pastor: pastor, corre lá e salva. Que crente você está sendo? Que crente você está sendo? Que crente você está sendo que quando você não aguenta com o sistema, você corre no centro de macumba pedir ajuda para o Pai de Santo? Que crente é você que você vive uma vida presa sobre um jugo, na vida financeira, na vida sentimental? Está cheio de crentes com a vida sentimental destruída. Entra casamento, muda casamento, acontece isso, acontece aquilo, casa hoje, separa amanhã. Está na hora de ocorrer uma libertação dentro de nós. Isaías 61 prova tudo que eu estou dizendo. Eu disse aqui, ó: eis que o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas aos mansos, a curar os enfermos, libertar os cativos, os oprimidos, apregoar o ano aceitável, a vinda da vingança do nosso Deus.
Nós estamos vivendo um cristianismo artificial. O nosso relacionamento com Deus está raso. A Bíblia diz que nós não podemos ser mornos e nem frios. Nem frio nem morno. Temos que ser quente. O Espírito Santo de Deus, ele é fogo, para começo de conversa. Que crente nós estamos sendo? Que sistema religioso nós estamos vivendo? Vai ficar, irmãos, não vai subir. Não vai subir. Se for estudar a Bíblia, a igreja que vai subir, não é essa igreja que eu estou dizendo aqui não. É uma igreja liberta. Vai subir, você não vai ser liberto depois que soar a trombeta. Ou você se liberta antes, ou você não sobe depois do soar da trombeta. Está na hora de nós se relacionarmos com Deus, da maneira que ocorra uma libertação das nossas vidas. O crente, ele não está isento de passar por tudo isso que nem eu disse, mas em tudo ele é vencedor. Amém? Compartilhe essa mensagem. Hoje é sexta-feira, é culto de libertação à noite. Mas Deus permitir, vai ser gravado também ao vivo. Todo dia pela manhã temos uma manhã com Deus. Estamos gravando aí 2, 3 vídeos por dia. Se inscreve no nosso canal, @Irmãos em Cristo. Cristo é o centro. Clica no sininho. Não apenas seja um visualizador do nosso conteúdo. É importante que você visualize, sim. Mas é importante também que você comente. Que você dê o seu joinha. Se inscreva. Pastor, eu quero estar ajudando o canal do Senhor com uma oferta missionária. Ajude. Nós temos um grande projeto aqui, né? Temos câmera para comprar, temos cadeira, microfone de mesa. Para o ano que vai entrar agora, eu vou fazer um escritório de podcast. E vou estar trazendo, em nome de Jesus, pastores de diversos lugares do Brasil. Mas vamos estar debatendo à luz da palavra de Deus, trazendo para você esclarecimento, direção, luz para você da palavra de Deus. E eu conto com a tua ajuda também. Se inscreva no nosso canal, é importante que você se inscreva. Estamos com mais de 120 e poucos vídeos já. Lá no canal do Pastor Francisco, você só vai encontrar duas coisas: oração e palavra. Você não vai encontrar outra coisa, somente oração e palavra. Seja edificado pela palavra de Deus. Amém? Pastor, eu quero estar ajudando também o teu ministério com uma oferta missionária. Ajude, nós temos nossas obras de caridade, né? Temos muitos trabalhos, né? A igreja ela é um ministério, ela precisa de solidariedade, ela precisa também de ofertas voluntárias. Você está entendendo? Você vai estar abençoando. Lá no nosso canal, se você inscrever no canal, vai ter um texto lá que fala resumidamente sobre a minha pessoa. E lá tem todos os dados que você precisa para poder estar enviando essa oferta missionária. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e Deus também abençoe a sua família. Até mais tarde. Um abraço do Pastor Francisco.